Boa noite, pessoal, tudo bom? É, Desculpa não ter falado antes, né? A questão que a gente poderia começar um pouco antes. É, mas qualquer coisa, se alguém tem algum problema, eu posso falar depois com a pessoa, pessoalmente. Então, se ela precisar que eu repita com ela, né? Aí a gente combina direitinho. Então, por enquanto, já chegou a Alessandra, Ellen, Fernanda, Karina, Kellen, Mayra, Marcos, a Jéssica, Patrícia, Boa noite, Rita professor, tudo e William. bem? Tudo bem, Alessandro? Você consegue me ouvir, por gentileza? Pode, consigo. Professor, é Uhum. que hoje meu notebook deu um problema, eu tô só com o celular e meu celular não abre a Pode câmera. falar. É que meu notebook hoje estragou, professor, deu um probleminha, eu não consegui arrumar, porque eu fui ver agora de tarde, de noite, na verdade. E então eu tô só com Uhum. o microfone, tá bom? Vou estar sem a câmera. Ah, tá. Eu, eu nem estou pedindo assim que abra, né? Por enquanto. Então tá bom, Estou professor, assim, muito tá. obrigada. De nada. Que isso. Então chegou a Bruna, né? Acho que Ellen, Fernanda. Pessoal, essa é uma parte bem básica ainda, que a gente está falando do começo da disciplina, né? Falar um pouquinho do papel da administração. É, uma primeira questão que a gente vai levantar é por que estudar a administração. Então, aqui, normalmente, alguns termos têm origem do latim. A administração também é um deles. É, a primeira parte, né, seria tipo um prefixo AD, seria entendido como direção, tendência para, e minister é subordinação, obediência, né? Então, seria uma direção para a obediência ou para a subordinação. Então, o significado é aquela que realiza uma função sob o comando de outro, isso é, aquela que presta um serviço ao outro. É, o que aparece embaixo, pessoal, é o nome de um autor, esse autor é brasileiro, o sobrenome dele é Chiavenato, ele, ele é um pouco, assim, polêmico, que eu posso dizer, em termos que ele tem livro de vários assuntos sobre administração. Mas ele parece que tem uma equipe muito grande que trabalha com ele, né? E cria esses livros. Aí tem professor que torce o nariz quando fala do Gavenato, outros não gostam, mas em termos de entendimento inicial sobre um assunto, ele é indicado, não tem nenhum, não vejo nenhum grande problema com ele, não. Boa noite, David, tudo bom? Então, esse sobrenome Chiavenato, normalmente, tirando algumas exceções, é o último sobrenome, igual o meu último sobrenome é Garcia. Então, o meu ia aparecer Garcia 2003. Então, normalmente, um padrão que a gente usa, e isso é o nome de citação, né?
Então, você está citando de onde você está tirando a fonte do material. Então, um pouquinho do conceito, né? Há muitos conceitos sobre administração, é, e essa multidisciplinaridade vem também da questão, assim, algumas teorias da administração surgiram na Europa e outras também nos Estados Unidos, né, e Japão e vários outros países depois. Mas no começo, a gente pega essa vertente, né, que tem França, Inglaterra, Estados Unidos, né, a gente pega a Revolução Industrial Americana, a Revolução Industrial, desculpa, inglesa, né, e americana, e algumas contribuições francesas para a teoria da administração, que são importantes também. Então, fala aqui que existe uma ideia básica compartilhada. Só. Boa noite, Clóvis, tudo bom? Então, aqui a gente expressa que a administração ela está relacionada ao alcance de objetivos. Então, seja eles, a gente pensa normalmente em objetivos um pouco maiores, de longo prazo, né? Objetivos que a gente demora um certo tempo para conseguir. É lógico que a gente tem uns objetivos de médio, de curto prazo, que também são importantes e também entram nesse contexto. Então, a administração está relacionada com o alcance de objetivos por meio dos esforços de outras pessoas. As outras pessoas somos nós, né? Somos os colaboradores da organização. Então, juntos, a gente trabalha em prol dela. Por isso que muitas vezes a gente fala que uma empresa é formada por pessoas e elas que atuam de forma a construir, né, o que é o formato, né, característica daquela organização. Então, um conceito, né, as várias definições podem ser convenientes, classificadas em 5 categorias. Aqui são escolas, eu não vou entrar nelas, porque vocês vão ver na disciplina de Teoria Geral da Administração, que são escolas que são divididas. Então, tem escola funcional, das relações humanas, com foco mais nas pessoas, na tomada da decisão. As escolas de sistema, outra escola importante, esse termo sistema vem da biologia, né, do funcionamento de interações entre os agentes. A escola contingencial são as escolas que a gente costuma falar, mas como vocês vão ver em outras, a gente vai pular essa parte. Então, de forma simples, a gente está apresentando uma definição do que é administração. Então, uma definição mais abrangente fala que é um conjunto de atividades dirigidas, então elas são direcionadas, têm um objetivo, como a gente falou, a utilização eficiente e eficaz dos recursos. Então, a gente está utilizando os recursos da melhor forma e da melhor maneira possível, né? No sentido de alcançar um ou mais objetivos ou metas da organização. Boa noite, Amanda, tudo bom? Então, essa é uma definição um pouco mais melhorada do que a gente acrescentou, um pouco mais complexa, né? Eu só queria dar um destaque aqui, recursos, quando a gente fala de recursos, dependendo da disciplina, recursos não é só financeiros, pessoas entram, materiais entram, então há vários tipos de recursos, humanos, financeiros, tá? Aí
vocês, quando lerem sobre recurso, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para saber de qual que a gente está falando. Só ver quem que está entrando. Boa noite, Janara. Tudo bem? Então, fala que essa palavra sofreu uma transformação muito grande, né, em seu significado. Então, a tarefa de administração passou a ser de interpretar os objetivos propostos pela organização. Então, normalmente, a organização existe um planejamento, esse planejamento tem esses objetivos, né? E a gente transforma em ação organizacional. Então, ela está totalmente previsto nesse planejamento. E, e é aí que entra as pessoas, né, fazendo ela de forma pelo planejamento, organização, direção e controle. Essas 4 palavras são bastante utilizadas, são as formas importantes, né, de como normalmente uma atividade deveria ser feita. Então, ser feita considerando o planejamento, então o planejamento considera variáveis de curto, médio e longo prazo. A questão da organização, a gente tem não é feito de qualquer maneira, existe métodos, existe alguma recomendação, né? Questão de direção, a gente sabe para onde vai ir, também tem os responsáveis por estar coordenando essa atividade, e ainda tem um controle. O controle, pessoal, é muito importante, ele deve ser praticado em todos os momentos. Quanto mais cedo a gente identificar uma falha, um erro, e conseguir corrigir, melhor para a organização. Então, começando de novo, a tarefa da administração passou a ser a de interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional por meio de planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da organização. Níveis, a gente divide a organização em 3 principais níveis. A alta direção seria o nível estratégico mais alto, o intermediário seria o tático, e a base, que dependendo se a gente pensar na indústria, seria os operários, a gente tem o operacional. Então, ela visa, né, alcançar tais objetivos de maneira adequada à situação e garantir a competitividade em um mundo de negócios altamente concorrencial e complexo. Competitividade é um termo, existe até, como que eu posso dizer, conceitos sobre a questão da competitividade. Ela é um termo muito importante que vocês vão ouvir bastante, né? Já devem ter ouvido durante o ensino médio, que, vamos supor, uma empresa que tem um diferencial. Um diferencial seja, vamos supor, pela qualidade e que isso consiga reconhecer ela. Isso, para a gente, é um tipo de diferencial competitivo, porque ela consegue ter algo a mais que uma outra organização e, com isso, consegue maior parcela de mercado, ou maior número de clientes, né? Então, um outro conceito que o Cavenato faz, bem pequeno, sobre administração, é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos a fim de alcançar os objetivos organizacionais. Então, essa é uma boa definição pequena, mas
tem as quatro principais palavras que a gente falou, né? A gente faz o planejamento visando a organizar, estruturar toda a organização, mas pode acontecer imprevistos. Então, muitas vezes, uma organização até atua em cenários pessimista, intermediário e otimista. Então, a gente pode mesclar um pouquinho dessa situação, né? Para que a gente entenda, né? Ainda mais em momentos que há muitas mudanças grandes. Então, a organização hoje se fala muito que a gente precisa ser flexível, precisa ter a capacidade de mudar, de adaptar o ambiente. Então, se a gente tem uma estrutura boa e consegue fazer o planejamento de forma adequada, a gente vai ter essas direções, essas diretrizes, né, para seguir. Boa noite, Maria. Boa noite, pessoal, que eu não falei boa noite. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho das funções da administração que a gente até viu elas no conceito passado de Cavenato. Então, as funções da administração são aquelas atividades básicas que devem ser desempenhadas por administradores para alcançar os resultados determinados e ou esperado pelas organizações. Então, são as quatro palavrinhas mágicas, né? Planejamento, organização, direção e controle. Aqui nessa figura, não sei se vocês estão conseguindo ver, ela fala um pouquinho de cada um. Sobre planejamento, ela fala aqui, estabelecer objetivos e missão. Missão, vocês vão ver para frente, que seria, tipo, a razão de ser de uma empresa. Então, toda a estruturação de uma empresa, normalmente, ela se baseia nessa missão, nesse conceito bem importante. Boa noite, Lucas. Boa noite, Edivaldo. Só ver se não entra mais ninguém. Então, o Magazine Luiza tinha uma missão que é ser uma empresa competitiva, inovadora e ousada que visa sempre o bem-estar comum. Então, toda a sua estratégia, pessoal, é baseado um pouco nessa questão. Então, ela é competitiva, então ela tem que ter algum diferencial para concorrer no mercado, que o mercado está cheio de concorrentes. Inovadora, então ela busca novas oportunidades. A inovação, como a gente fala, ela pode ser uma inovação de produto ou serviço, inovação organizacional ou inovação de marketing. E com isso ela consegue, de alguma forma, ser melhor. Então, se for uma inovação organizacional, ela pode adotar uma estratégia ou alguma um método adotado por uma empresa da China e adaptar aqui. E isso, se ela está conseguindo melhorar seu desempenho, melhorar sua atuação, isso está sendo bom para ela e ela
e isso ainda é considerado como uma inovação. Então, as missões, algumas declarações são menores, outras maiores, depende muito da organização, mas a gente tem como que eu posso falar para vocês? A gente tem algumas declarações interessantes, até esqueci de trazer para vocês, para a gente comentar rapidamente como a gente está apresentando um pouco sobre o que é, né, a administração. Deixa eu ver se eu acho só mais uma para vocês rapidamente. Boa noite, Gabriel. Então, a missão da NAC seria proporcionar inspiração e inovação a todos os atletas. Então, essa tinha a ver com a relação de um tênis, né, mais focado com esse público-alvo, né? Você conseguiu entrar agora. Então, ainda, examinar as alternativas, a gente está falando ainda do número 1, planejamento, que seria estabelecer objetivos e missão, por isso que eu parei um pouquinho para falar de missão com vocês, rapidamente. Boa noite, Thiago. Examinar as alternativas, determinar as necessidades de recursos, como eu falei para vocês, seja de insumos, seja financeiro, seja de pessoas, e criar estratégias para o alcance dos objetivos. A estratégia aqui são os vários técnicas, métodos que a gente deve fazer para conseguir, né, alcançar os objetivos da organização. Aqui o 2 seria a organização. Desenhar cargos e tarefas específicas. Cada função de uma organização, a gente vai elaborar o seu desenho, né, dos cargos. E um cargo pode ter várias tarefas a serem executadas. Então, por isso, a gente deve ter isso bem definido, principalmente quando a pessoa passa mal, quando a pessoa tem qualquer problema, há sempre alguém que possa atuar, porque sabe o que aquela pessoa faz e sabe também como substituir essa pessoa também, né? Criar a estrutura organizacional. Então, toda a estrutura da organização, seja ela pensando no layout, de como vai ser a instalação. Então, é uma estrutura, quando a gente fala, pensar a organização como um todo, né? A parte administrativa, mas a parte fabril, se for o caso, né? Definir posições de staff. Staff, pessoal, no passado a gente ouvia falar muito, mas lembra um pouco como se fossem conselheiros. Eles não têm um papel muito de decisão, mas eles têm um autoconhecimento que podem ajudar a direção a cumprir com seu papel, né? Então, eles são até representados como se fossem vários tracinhos, porque eles têm uma ligação não direta, mas eles têm uma importância por trazer conhecimento à organização. Coordenar as atividades de trabalho, estabelecer
políticas e procedimentos e definir a alocação de recursos. Terceiro, a direção, conduzir e motivar os empregados na realização das metas organizacionais. Então, é mesmo puxar os colaboradores para desempenhar, né? Se precisa que se faça um esforço maior, chamá-los e conseguir convencê-los a participar, né? Estabelecer comunicação com os trabalhadores. Então, pessoal, comunicação é algo difícil de se estabelecer, mas ela deve ser mais limpa, mais direta, evitar ter ruídos, ter conflitos de comunicação. Então, quanto mais os colaboradores souberem sobre a organização e souberem de fontes confiáveis e de forma que não haja fofoca ou distorção da informação, é relevante. Apresentar soluções dos conflitos, os conflitos pessoais ou qualquer tipo que se tenha, né? Gerenciar mudanças. A gente estava falando há pouco tempo, e a gente tem visto com essa crise a importância de saber gerenciar mudanças, adaptar. Então, é importante, é a função da direção essa atividade, né? E o controle, como eu mencionei um pouco antes, a gente vai medir as atividades, o desempenho. Então, se eu produzo uma tinta e a tinta tem que ser envasada e eu tenho que ter um limite inferior e superior de quantidade a ser colocada para que não haja desperdício, perda ou que a mercadoria não retorne por não estar cumprindo a questão da qualidade. Então, a gente tem que olhar todas essas características, né? Então, a gente está estabelecendo comparação do desempenho com os padrões. Por isso, quando a gente vê falar do agronegócio, a gente ouve a palavra commodity. Então, commodity é algo que pode ser colocado num padrão e que a gente consegue tirar a amostra e saber se ela está dentro ou não daquele padrão. Tomar as ações necessárias para a melhoria do desempenho, né? Então, o controle, como a gente estava falando, deve ser uma atividade feita em toda organização, em todo momento, em todas as fases, para quanto mais cedo encontrar uma falha, um erro, ser corrigido, né? Então, o controle é muito para a gente acompanhar o que está acontecendo, se está dentro do padrão, se não está, né? Aí tem uma figura, que é o processo administrativo, que a gente está no questão dos recursos. Aqui, esse desenho fala um pouquinho que eu comentei com você. Então, existe recursos humanos, que são as pessoas que trabalham na organização, pode ser até pessoas que trabalham de forma temporária, como os freelancers, né? Financeiro, seja recurso próprio, dinheiro da organização, dos próprios sócios, dos donos, ou seja, por empréstimo, qualquer outro meio que garanta o dinheiro para aquela organização. Materiais, então, dependendo da organização, pode ser um papel, pode ser celular, pode ser linha, qualquer tipo de insumos que ela precisa. Informação é muito importante, né? Você pensa numa empresa que atua no setor de mercados futuros, mercado de ações. Quanto mais informação precisa, de boa qualidade ela tenha, melhor será a orientação dessa corretora para os seus clientes. E a questão da tecnologia. Tecnologia, a gente pensa
maquinário, hoje a gente fala muito também de software, né, dos aplicativos, das plataformas a serem utilizadas para executar bem. E aqui a gente vê essas quatro funções trabalhando de forma harmônica, tendo comunicação com as outras, né? Então, o planejamento, ele fala com a organização, fala com o controle, fala com a direção, e a seta é para cima e para baixo, que o fluxo de informação, ele pode ser tanto do planejamento para a direção, quanto da direção para o planejamento, entendeu? Então, todos estão no ambiente conectados, interagindo. E os resultados é o que a gente espera, né? Alcance de metas, melhoria do desempenho, aumento da capacidade de recursos para metas futuras. Então, o resultado é o que todo esforço, com esses recursos que a gente tem, a gente transforma eles por meio de planejamento, controle, organização e direção, e, e consegue os resultados, né? Se os resultados estão aquém, a gente deve trabalhar para melhorar esses resultados. Tem alguém entrando agora, só um momentinho. Boa noite, Rafael. Então, aqui, falando sobre os níveis que eu comentei rapidamente mais cedo, a administração a gente tem 3 níveis. Alta administração no topo. Para falar. Iron Man, Homem-Aranha, Mickey e Cascão com o Pica-Pau auxiliando. Isso sim é ganhar o Thanos. Não, mandaram bem, mandaram bem. Pablo Neves, Maria, seu microfone está aberto. Estava ouvindo seu Mickey, Cascão, Pato Donald. Então, tem a alta administração no topo, a média, intermediário, e a operacional, que seria a supervisão, chefia, mas a gente vai ver uma figura que menciona um pouco melhor. Todos esses níveis são considerados administrativos ou gerenciais. Boa noite. Pessoal, como eu comecei mais cedo, se alguém tiver necessidade ou quiser, depois a gente pode combinar e eu reponho essa aula em um horário combinado com vocês, tá? Então, todos esses níveis são considerados administrativos ou gerenciais por terem diretamente ligada às suas atividades outras pessoas de quem dependem para a consecução dessas atividades. Então, a gente pensa no alto nível, eles ficam muito focados na questão estratégica da organização, de pensar ela como um todo, de formular as ligações, as interações. A média já está atuando de uma forma um pouco nível menor de criatividade, um pouco limite de atuação um pouco mais rígido, porque ela já está fazendo a questão das próprias atividades diárias a serem empregadas pela parte operacional também, né? Então, a alta administração ou direção ou diretoria responde pelo direcionamento maior e pelas operações da organização. É de responsabilidade da diretoria desenvolver políticas, estratégias e estabelecer metas para a organização como um todo. Então, as políticas, pessoal, então, uma organização, ela tem uma
um conceito, uma imagem que vai representar como que ela, a organização, como que ela trabalha. Então, e aí essa estruturação que ela cria, estabelece estratégias para atingir os objetivos maiores da organização a serem alcançados, ela faz um formato que dê a cara dela. Lógico que ela está respeitando, ou pelo menos espera-se que se respeite as legislações, o país que ela está inserida, o Estado, que tem toda um modo de fazer que pode ser diferente se fosse outro país. Ela estabelece os objetivos que serão desmembrados em metas. Metas são tipo objetivos menores que a gente pode contar, contabilizar. Então, eles são algo mais fáceis da gente entender. Então, se eu quero aumentar o número de empregados, então essa é uma meta contável. Você quer aumentar o número, o valor da receita, eu quero alguma coisa assim, que seja. Então, são metas mais fáceis a gente entender, porque elas podem ser mensuradas, né? Os repassam aos níveis hierárquicos mais baixos até os níveis operacional da organização. Por isso que a gente fala que é importante a organização ter boa comunicação, porque se há ruído, se há falha, parte dessa organização pode não compreender o que se espera, né, com essa meta, né? E também representa a sua organização perante a comunidade, o governo e outras organizações. Então, como antes de ter internet, né, a gente via que a organização tinha encontros, almoços, alguma articulação com o setor, com os políticos em geral, ou com o próprio mercado, ela tinha uma interação um pouco mais de corpo a corpo, a gente via um pouco mais comum. E quando você via um pronunciamento, alguma coisa, era muito o presidente, algum responsável de alguma área importante da organização, né? Então ele estava nesse contexto de alta administração, que é representado pelo presidente, vice-presidentes, pelos diretores, né? Hoje a gente vê algumas terminologias americanas, como CEO e outros, mas o frigir dos ovos acaba sendo a mesma definição. A média de administração. Vamos ver quem está entrando agora. Então, o nível médio é conhecido em muitas empresas como a gerência de departamento ou gerência do setor. Então, esses níveis médio, eles planejam, organizam, dirigem, controlam as atividades gerenciais. Então, são atividades importantes que colocam a organização profissional, mas ela não é do nível de se pensar, vamos supor, ano que vem a gente vai adquirir uma outra empresa. Então, isso seria do outro nível, não desse. Entendeu? Então, há algumas tarefas que podem ser passadas e outras. Cada nível há atividades importantes, mas. Então, a administração de nível médio determina os produtos ou serviços que serão
providos ao mercado, colocados no mercado, decidindo o público-alvo a ser alcançado, as estratégias gerais, políticas que serão transformadas em objetivos, metas para a atividade da administração no nível operacional. Então, aqui, há o trabalho de dispensar qual produto vai colocar no mercado, porque, mas se para desenvolver um produto eu preciso ter uma aliança com uma outra organização, isso não vai ter. Olá, pessoal, tudo bom? Então, operacional é responsável pela produção de bens ou serviços. Então, se for pensando numa indústria, ele está responsável por toda essa dinâmica da produção, do chão da fábrica, né? Ela é constituída por gerentes de vendas, chefes de seção ou supervisão do produto. As pessoas que respondem ao gerente operacional fazem o trabalho básico da organização. Então, a gente tem um desenho aqui que mostra alguns níveis, né? Alta administração, a diretoria, tá? Então, estabelece objetivos, políticas e estratégias organizacionais. Então, se for uma empresa grande, como a gente falou, como a Magazine Luiza, a gente pensa na estratégia. Então, quando o Magazine Luiza adquiriu o Netshoes, isso é a responsabilidade da alta gerência. Parece que essa semana passada, ela adquiriu uma outra empresa, pessoal. Não lembro qual que é. Até alguém me comentou comigo, mas agora fugiu o nome dessa empresa. A média, que seria o nível mais de gerência, né? Implantação das tarefas administrativas, coordenação, solução em conflito. Então, olha muito a questão do software a ser utilizado, de qual maneira. Então, pensa um pouco na questão de como vai ser o fluxo de funcionamento dessa organização, né? E a operacional, direção e supervisão do trabalho do pessoal nos processos de produção. Então, tem a ver mais com a questão do chão de fábrica, como a gente comentou, sobre sobre o, vamos supor, se está tendo algum problema durante a fabricação, se essa fabricação vamos supor que é uma fábrica de cerveja, se a cerveja não está sendo envasada da melhor maneira, se está perdendo gás, se está tendo algum outro tipo de problema, tudo isso é uma questão a ser olhada no nível operacional. E dependendo do nível do problema, né, é também repassado os outros níveis para que se possa tomar decisões, né? Então, todos, independente do cargo, tem um nível de atribuições, de responsabilidades, e também tem até onde o limite que pode ir ou não. Por quê? Muitas vezes o diretor de uma organização, o presidente, ele pode até não ser o dono da organização. Pode ser uma organização no modelo de SA de ações, então esse presidente está representando os acionistas, o conselho, a própria diretriz que trata a empresa, então ele está administrando um contexto que tem vários atores com interesses que podem ser até conflitantes. Pode falar? Que
pessoa começa a falar, não volta. Mas vamos para frente, então. Então, e esse daqui ele acrescenta um nível a mais, que seria pessoal, não administrativo, pessoal de operações, uso de habilidades técnicas para a realização de várias tarefas e atividades da organização. Então, seria coisas mais rotineiras, mas mesmo assim, que não ser, mas todas as atividades é importante, né? Seja a pessoa tentou entrar e não conseguiu, mas... Então, seja qualquer atividade, seja a tarefa de recepção, os motoristas, a pessoa responsável pelo elevador, qualquer uma atividade é importante. Se faltar uma, a gente vai ter problema na execução. Então, todo mundo tem esse contexto de importância. Isso eu já estou quase finalizando. Então, só recapitular, então, estratégico corresponde à alta administração, pois determina os objetivos de longo prazo, a direção para a organização como um todo. Esses objetivos de longo prazo são Cala a objetivos boca, seu normalmente corvo. de 10 anos. Meu querido, está gravando aqui. Se continuar essa interrupção, a gente pode levar para a coordenação. Tático corresponde à média administração, pois coordena e decide os produtos ou serviços que serão produzidos. E operacional corresponde à supervisão, pois executa a ação das tarefas de todo o pessoal operacional. Pessoal, vou terminar daqui com esse nosso brilhante colega falando corno, corno, corno. Será que ele foi chifrado agora? Eu estou achando que ele levou um pé na bunda da namorada ou do namorado e está fazendo graça, né? Mas eu vou retornar e ver quem que é. Desgraçado cara aí. Tá aqui Samuel, Alex, não sei do que. Aí, Samuel, o palco tá seu. Você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Pessoal, boa noite. Quando entrar alguém assim que não é da turma, vocês me falem, mas eu vou ter que relatar depois o caso desse sujeito aqui. Tem alguma dúvida? Tem alguma questão? Não tem como tirar da sala, professor? Então, eu tô tentando, Tomando mas... seu cu, careca do caralho. Se fuder, cara. Tenta tirar eu aí agora, seus mães de fala da puta. Tira eu aí. Tomar no seu. Consegui remover ele, mas... Ai, ai. Pessoal, muitas vezes a gente vê alguma pessoa assim, mas alguns momentos a gente tem que ter cuidado, que pode ser até algum aluno que está com tem algum problema ou que está passando por algum transtorno. O ano retrasado teve um aluno que ele começou a apresentar alguns transtornos e tinha algum momento que ele saía da sala, começava a correr, sabe, ele estava com algumas questões psicológicas mais sérias. Então, assim, infelizmente, cada situação a gente tem que olhar como que vai atuar, porque pode ser até alguém pedindo ajuda, alguma coisa assim, né? Mas o caso desse cara aí, eu acho que é só fazendo graça mesmo. Desculpa qualquer coisa. E quem entrou depois, eu estou colocando no mudo os materiais e se alguém quiser que a gente comenta depois, eu fale, a gente pode combinar, tá, pessoal? Isso que eu ia pedir, professor, você vai colocar no mudo para a gente ver depois? Tá, eu estou colocando. As que passaram eu já coloquei.
Então tá, obrigado. E eles e tá no. Eu criei tipo um canal no YouTube, aí tá nesse canal. Ah, tá. Então tá bom. Boa noite, então, pessoal. Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem pelo WhatsApp, pode ser pessoal, que a gente marca atendimento individual. Esse atendimento é direito de vocês. Qualquer professor pode conversar individualmente ou em grupo para tirar alguma dúvida, alguma necessidade de vocês, né, no atendimento. Tudo bom? Boa semana. Boa noite, Obrigada, professor. professor. Boa noite, professor. Boa noite, doutor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, prof. Boa noite, professor. Desculpe pelo energúmeno lá. Não, eu nem. Como eu estava vendo estava vendo a apresentação onde que estava, aí eu saio da parte que vê vocês, né? Então, tem hora que eu nem vi quem que era que estava falando, mas. Boa noite, professor. Tudo bom? Você também, André. É bom que tem história depois, para vocês contarem.